Eu vou ler uma passagem que está em João, capítulo 11, verso 25, que diz o seguinte: Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Nós cremos que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e por causa disso nós temos a esperança e nós cremos que quando morrermos nós vamos viver com Deus Pai lá nos céus e glorificar o nome dele junto com os anjos. Convido os irmãos a ficarem de pé essa noite para que nós possamos louvar o nosso Deus, o nosso Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Hoje é um dia de alegria para nós, de voltarmos para a casa de Deus. Nós estamos
há um bom tempo, vivendo dias diferentes, estranhos, porque nós estamos longe, estivemos longe, não estivemos encontrando os irmãos, mas agora nós temos a liberdade de começar não com um número máximo, mas com um pequeno número, ou esse número que nós estamos a nos reunir e voltar quase à normalidade. Nós agradecemos a Deus porque está passando e rogamos a Deus que esses dias passem e que essa doença possa deixar para trás e ficar para trás e nós vermos dias felizes ainda. Bondoso Deus, nós te agradecemos por estar de volta à tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde dos nossos irmãos, de cada um de nós, ó Deus, e nós te agradecemos porque vemos que parece já estar mudando e que as coisas hão de voltar ao normal. Amém. Senhor, nós esperamos os dias em que não lembraremos mais destas coisas e que ficará para trás os dias de dor sobre a face da terra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, abençoe aquelas pessoas que estão nos hospitais agora, sofrendo, aqueles, ó Deus, que estão em situações difíceis, em estado grave, ó Deus, ajude aqueles médicos, ó Deus, abençoe que eles saiam desta circunstância, aquelas pessoas que estão enfermas, e que possam voltar para os seus lares, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos a tua direção, o teu cuidado, Senhor, e a tua bênção sobre todos os nossos irmãos e sobre todas as pessoas nos nossos lares, ó Deus, sobre todos os seres humanos. Estende a tua mão, Senhor. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. É tempo, o Mestre está chamando já, marchar, confiado em seu amor, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchai avantes, seguindo a divinal bandeira, sim, marchai avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o nosso coração, para Jesus obedecer e cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Despemos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar, já, sim, já, levanta com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avantes, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avantes, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o nosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer, a todos faze Cristo conhecer,
a tua mão estende com paciência, amor, da morte eterna esforças-te para os deter. Sem marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores alto avançar. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamar do Salvador será por toda parte o bem-amado Redentor. Eterna glória, honra, com louvor será. Sim, marchai avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchai avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que temerei? Terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que Deus nos abençoe e que esse versículo de número 4 fique em nossas mentes, sobre este lugar ser um lugar separado para culto ao Senhor, e pela alegria que nós temos de voltar à casa de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que a Bíblia diz sobre frequentar a igreja, nós podemos pensar quantas vezes as pessoas foram ao templo, mas Jesus foi ao templo e os seus discípulos passaram a ir ao templo. Eles, como judeus, iam e prestavam culto a Deus, e depois saíram para evangelizar e pregar. Vir à igreja é importante para a saúde espiritual que nós precisamos ter. Nós devemos ter um crescimento espiritual, viver de um modo que os olhos de Deus possam se agradar das nossas vidas. Deus é digno de adoração e nós devemos ser adoradores fiéis, verdadeiros, pessoas que temem a Deus. O salmista diz no Salmo 100, versículo 4 e 5: entrai pelas suas portas com ação de graças,
e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Então nós vemos o salmista dando uma lição para nós, de buscar a casa de Deus, que os átrios do Senhor seja para que nós possamos louvar e termos a graça de bendizer o nome de Deus, e que nós possamos ver os nossos descendentes depois de nós e durante o tempo em que nós vivermos juntos, buscando a casa do Senhor, e que os filhos deles também aprendam a isso, a buscar a casa de Deus. Venha à igreja para encontrar o Senhor e para meditar. Nós precisamos disto. Podemos sozinhos em casa, podemos estar num lugar no deserto, que até mesmo ali nós chamamos pelo nome, clamamos pelo nome do Senhor e Deus nos ouve. Mas é importante estarmos juntos como povo de Deus. É importante nós louvarmos juntos, agradecendo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como Ele começou com os seus seguidores que se tornaram apóstolos e tantos outros que se tornaram seguidores de Jesus Cristo também, então nós devemos seguir a Jesus com aqueles que creem em Jesus Cristo e andarmos, porque Deus promete a sua presença até em grupos pequenos. Nós já fomos um pequeno grupo nesta igreja. Lá no passado era poucos irmãos. Hoje nós somos um grupo menor porque muitos ainda não voltaram. Mas nós devemos pensar isto. Mateus chega a dizer: pois onde se acha 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele relata as palavras de Jesus Cristo. Ele escreve para que chegasse até nós: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Por isso, irmãos, reunir está escrito na Bíblia. Não que nós vamos enfrentar, confrontar determinações de segurança para a saúde, não. Nós vamos respeitar como respeitamos. Mas nesse momento nós temos a liberdade, com limitações, de estarmos na casa de Deus, com todo cuidado, com toda a prevenção. Nós estamos aqui com essa intenção, de louvar a Deus e de não causar danos a ninguém, que ninguém possa sair daqui doente, não é a nossa intenção. Por isso nós vamos tomar cuidado, mas nós devemos saber que vir à casa de Deus é para adorar, também para aprender, para sentir a comunhão com os nossos irmãos. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 está descrito: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, irmãos, nós temos que ter reverência. Quando fala guardar o pé, é uma palavra, é uma frase de zelo, de respeito. Vamos entrar na casa de Deus com todo respeito, porque nós chegamos aqui para ouvir, e nós chegamos aqui para agradecer a Deus, para aprender mais sobre Deus. Nós estamos na igreja para encontrar com Deus. Deus nos vê em qualquer lugar, podemos falar com Deus em qualquer lugar, mas aqui nós estamos juntos, com a mesma intenção, de ouvir a palavra de Deus, de dizer amém a Deus: ó Senhor, que seja feita a tua vontade. E nós devemos ter esse princípio, esse critério na nossa vida. Abacuque diz: mas o Senhor está no seu santo templo.
cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. O que ele está dizendo é que a soberania de Deus, a grandeza de Deus, nós somos tão pequenos, nós temos que nos humilhar, temos que nos calar e saber, olha, existe um Deus acima de todas as coisas, e é esse Deus que nós estamos aqui para prestar culto. Jesus nos deu exemplo quando ele foi ao templo. Jesus estava dando exemplo. Lucas diz, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga e no dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Os judeus estavam se reunindo, ainda tinha o templo que eles prestavam cultos, sacrifícios, mas na sinagoga eles estudavam a palavra de Deus. E Jesus entrou ali com respeito, mas ele se levantou e leu os rolos que traziam as palavras do Velho Testamento. Irmãos, é importante frequentar a igreja. Olha, irmãos, é muito importante. Nós, como crentes, não podemos desprezar isso, colocar como coisa de menor importância, mas tem que ser parte muito importante nas nossas vidas. Nós não devemos trocar o dia do Senhor. Nós guardamos o domingo como o dia do Senhor. Nós não devemos trocar o dia do Senhor com qualquer outra coisa, a não ser que seja coisas emergentes, necessárias, ou no momento de viagem nós podemos ter isso, mas vamos ter zelo de importar com a casa de Deus, com a presença no culto. E nós temos que estar firmes com Deus, tendo os nossos cultos e buscando não apenas encontrar os irmãos, mas sentir, ouvir, entender o que Deus diz na sua palavra e sentir prazer de prestar culto ao Senhor. Tem pessoas que acham enfadonho ir numa igreja, não tem paciência, mas nós não podemos ser assim. E olha, nós temos que ter prazer. Nós vivemos numa época, num tempo hoje que é um tempo de medo. Quantos no mundo inteiro estão apavorados com medo dessa doença, o medo da morte? E nós devemos ter a segurança, olha, há um Deus acima de todas as coisas. Se Deus permitir, nós continuaremos vivos. Mas não basta buscar a Deus simplesmente no nosso lar. Será que basta? Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, onde quer que andarmos, mas tem um lugar separado, e hoje nós estamos aqui, porque aqui nós voltamos e nos encontramos para ir prestar um culto a Deus. Nós viemos aqui na casa que foi separada para culto a Deus. Porque existe a igreja. Qual que é a função da igreja? Na Bíblia nós vemos que a primeira ocorrência de uma igreja, um local de adoração, foi com o povo de Israel, quando Deus os livrou dos egípcios. Então Deus conduziu aquele povo, e então ali aquele povo começou a viver na sua terra, de volta à sua terra, e foi construído o templo para a adoração. E aquele povo então voltou a adorar a Deus. E olha, irmãos, nós devemos pensar sobre isso. A ordem do próprio Deus. E me farão, está no Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então não é simplesmente porque tivemos a ideia de ter um salão grande, e nem as outras igrejas que estão à nossa volta, em qualquer lugar do mundo, mas o próprio Deus estabeleceu que nós devemos nos reunir,
e cultuar o seu nome, como foi assim com o povo de Israel, como está sendo assim em vários países que o Evangelho chegou. As igrejas se reúnem para adorar a Deus, mesmo Deus sendo onipotente e onipresente. Deus estabeleceu: olha, eu quero que vocês se reúnam. Nós tivemos que ficar separados, e se necessário, de novo, nós vamos de casa ouvirmos pela televisão, pelo YouTube, mensagem. Nós podemos fazer isso, mas nós devemos pensar nesse encontro com Deus no santuário. Nós não temos mais que fazer rituais e coisas assim como nunca fizemos. Nós temos que prestar um culto sincero a Deus, com entendimento, com a razão. Por isso Deus instituiu a igreja como lugar onde se encontraria com os seus filhos, para que de forma saudável, de forma lúcida, orientadas pela palavra de Deus. Então Deus nos deu um propósito de servir a Ele e levar a mensagem para que muitos possam conhecer o Evangelho. Muitas pessoas já se converteram aqui, e hoje eles moram em outro lugar e estão frequentando a igreja naquele lugar. Então assim funciona, assim é a igreja. Nós não somos donos das pessoas, mas nós somos irmãos, estamos juntos com a mesma intenção de louvar o nome do Senhor. Em Apocalipse capítulo 14, verso 6 está escrito: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Então, irmãos, a manifestação, nós não vemos anjos, mas a palavra de Deus mostra que no passado Deus se manifestou desta maneira e deixou esta palavra, o evangelho eterno, para ser pregado sobre a terra, a cada nação, a cada tribo e língua e povo. O evangelho chegou até nós, chegou aos nossos pais, chegou aos antepassados, há séculos e séculos atrás. E é importante, a importância da igreja é ter vigor para instruir, ensinar, levar as pessoas a estarem em comunhão com Deus. Não podemos estar firmes cultuando a Deus apenas em casa. Se fosse obrigados por uma circunstância, nós vamos estar como nós estávamos em casa, e ali podíamos orar, podíamos ler a Bíblia, mas a palavra de Deus foi deixada para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós não saímos para ir num outro estado, num outro país, mas missionários vão. As igrejas sustentam para que eles possam alcançar em toda parte do mundo. E tem muitos lugares no mundo que ainda não foram alcançados, que a missão, que a palavra de Deus não chegou. Então, irmãos, nós não temos desculpa para não ir à igreja. Quando necessidades especiais, nós podemos dizer: olha, eu não posso. Nós não somos obrigados, mas temos que ter zelo, ter a decisão de ser fiel em participar dos cultos. Nós devemos estar firmes com Deus, na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, tanto em casa como aqui, ou em qualquer lugar, ou até no trabalho. Quem leve num horário de descanso quer ler, e é permitido. A palavra de Deus pode estar conosco em qualquer lugar, desde que a gente não use de forma a ferir o direito dos outros. Deus quer
a nossa dedicação, Ele também quer que nós sejamos dedicados não só em outros lugares, mas principalmente na igreja. Nós devemos pensar sobre isso. Deus quer a nossa dedicação. Está escrito em Hebreus: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então a palavra de Deus nos dá uma advertência: não deixe de congregar. Nós não devemos trocar o momento de estar na casa de Deus por qualquer outra coisa, ou por ficar simplesmente em casa. Eu não vou. Nós devemos ter disciplina, controle, domínio, dominar a nossa natureza, de dizer: olha, eu vou obedecer a Deus, eu quero estar próximo de Deus. O apóstolo Paulo chega a ensinar que os cristãos não devem deixar de congregar, como é costume de alguns, como nós já lemos. Às vezes tem pessoas que deixam de congregar, passam muito tempo sem ir na igreja, e nós não podemos fazer isso. Quanto mais que se aproxima o dia da volta de Cristo, mas devemos ir à igreja a fim de nos prepararmos. Será que Jesus volta daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos? Nós não sabemos, mas Ele voltará. Agora, uma coisa é certa: nós iremos ao encontro de Jesus Cristo. O dia em que nós fecharmos os nossos olhos e o coração parar de bater, nós estaremos diante de Deus, prestaremos conta das nossas vidas a Deus. Se este conselho era válido há 2000 anos atrás, será que hoje não é? É válido até os dias de hoje. O que acontece com alguém que se esfria? É como se fosse uma brasa, tirou do meio das outras, vai esfriar, então vai apagar. Mas nós temos que permanecer acesos. Nós temos que viver uma vida alerta, atentos para a palavra de Deus, para os cuidados que nós devemos ter em não ofender a natureza de Deus, a pessoa de Deus, porque nós estaremos pecando. Se alguém sente que a sua igreja está desanimada, com poucos membros, olha, Jesus está presente a si mesmo. Jesus está presente. Hoje nós somos um número, eu estou até feliz pelo tanto de irmãos que vieram, mas nós temos mais outros irmãos que ainda não vieram, mas virão nos outros dias, e todos nós também. Mas nós devemos estar firmes em Deus, pois Deus escolheu a igreja para encontrar-se com o seu povo, porque é aqui que Ele quer que nós venhamos ser instruídos pela palavra, lermos, estudarmos, ensinar uns aos outros. Deus sabe das nossas limitações. O Senhor sabe também que a comunhão entre os irmãos vai nos dar força, ânimo, e vamos perseverar, vamos seguir louvando a Deus através de cânticos, para que enriqueça a nossa vida espiritual, que nós tenhamos prazer. Então, irmãos, nós devemos considerar, a palavra de Deus diz em Hebreus 10, versículo 24 e 25, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Irmão, será que eu posso olhar hoje e falar: não, o fim do mundo é daqui 1 ano, 10 anos? Não.
Eu não sei quando será, mas eu sei que os meus dias já são menos do que eu já passei, do que eu vivi. Eu não sei quantos dias eu tenho sobre a face da terra, e então eu estarei prestando contas a Deus. Nós devemos louvar o Senhor, porque o Senhor é bom. E nós devemos cantar louvores ao seu nome, porque é agradável. A palavra de Deus diz assim. Não compensa viver longe de Deus. Tem pessoas que pensam que compensa e afasta-se de Deus, afasta da igreja e vive um outro modo, mesmo sabendo, crendo em Deus, mesmo gostando de Deus, não se opondo a Deus, começa a esfriar. E a palavra de Deus diz: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. E nós devemos saber o que é melhor para as nossas vidas, e o melhor é estar próximo de Deus. Se não vamos à igreja, precisa ter um motivo que realmente justifique. Nós não temos que prestar contra os irmãos, mas que justifique diante você e Deus. Nós devemos pensar: olha, importa estar na presença de Deus, porque é muito fácil se afastar de Deus. Então quero ler um versículo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu estou alegre porque estou aqui. Nós estamos alegres porque voltamos à casa do Senhor. Nós ouvimos, assistimos às mensagens que o pastor André estava pregando aqui no templo, nos domingos às 7 horas, às 19 horas, nós assistimos na televisão. Mas agora nós estamos presentes e damos graças ao nosso Deus por isso. Então vamos pedir a Deus por todos aqueles que ainda não podem vir, e também por as pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão nos hospitais. Vamos pedir a Deus. Eu peço que 2 irmãos voluntários, 2 pessoas, 2 irmãos voluntários, vamos orar agora e todos digam amém. Vamos participar fechando os nossos olhos e voltando o nosso pensamento simplesmente a Deus e pedindo a misericórdia de Deus sobre a face da terra. Oremos. Amém, Senhor. Vamos cantar, já chegando ao final do nosso culto, vamos cantar 2 hinos. Cantaremos 349 e depois 580. Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo eu estarei. Não temas, pois que seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois que contigo sempre serei.
eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome eu te clamei, meu para sempre, tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Vamos orar e depois cantaremos, ainda de pé. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, te agradecemos porque até aqui chegamos, porque olhamos para a tua palavra, contemplamos, ó Deus, os teus ensinamentos. Te agradecemos, ó Deus, por todos que estão aqui, por aquelas pessoas que estavam ali fora, que tiveram um problema. Ó Deus, abençoe aquelas pessoas, que eles possam resolver todas as situações, se de saúde, seja qualquer outra situação. Nós te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a tua igreja. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Ó
que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém.